Voltamos no nosso intervalo e hoje recebo aqui uma autoridade política. Camila Fernandes é enfermeira, graduada em enfermagem. Está no segundo mandato consecutivo na Prefeitura de Miracema do Tocantins. Além dos rótulos, é uma buscadora de si e que nos encantou para esse momento do bate-papo na busca do autoconhecimento para que essa entrega na gestão da prefeitura, né? Então, Camila, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, essa grande mulher. Muito obrigada. Muito obrigada. Sinto muito lisonjeada, né, de receber o convite de vocês. Que estamos aí numa busca, né, numa jornada, eu acho que já tem quase 2 anos que a gente tem em contato, né? E para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês. O prazer é todo nosso, Camila. Eu quero saber, primeiramente, prefeita Camila, como foi esse chamado para a vida política? Assim, teve algo que te levou a esse interesse de estar na política? Então, Bruna, na verdade, eu nunca tive intenções políticas, né? Sempre fui uma pessoa que não ligava para esse quesito política. E em 2016, quando o meu marido se candidatou, né, foi eleito com mais de 80% dos votos na época. Então foi o meu primeiro contato, de fato, né, num cargo público, político, porque eu exerci a função de primeira-dama e também de secretária de assistência social. Então foi o primeiro contato, de fato, né, numa vida pública. Mundo. E vocês sabem de tudo que aconteceu, né? Toda aquela tragédia que eu até falei que hoje eu não queria chorar. Não quero, mas que impactou realmente, né, a minha vida e a vida da minha família, a família do Moisés e de toda a população. E naquela fase de luto, que eu acho que eu ainda não saí ainda, eu voltei a abominar a política, né? Voltei a renegar a política pelo processo todo que aconteceu. E 1 ano e meio depois foi que surgiu a vontade, né? Começou a brotar essa vontade pelos apelos mesmo da população. Muitas pessoas falavam do nosso projeto, né, que eu participei junto, e nasceu daí a vontade de querer de novo, né, entregar para a população o que nós havíamos planejado. E entrei com a cara e a coragem. Minha família na época, todo mundo ficou com muito medo, muito receio, e eu falei que nada iria me parar, que esse era o meu projeto, meu objetivo, e eu segui, como eu falei, com a cara e a coragem. E que lindo, Camila. E enfrentei, foi muito difícil, foi um desafio muito grande, e enfrento todos os dias, né? Fui eleita em 2020 e reeleita agora em 2024, e sigo aí nesse projeto, que eu falo que é desafiador, é um projeto que de fato ele muda, ele transforma a vida das pessoas e transforma a gente. Eu escolhi cuidar da dor de alguém para acalentar a minha. Que história linda. Esse reinventar dentro de si, né? Porque todos os dias. Eu imagino a tomada de raiva, angústia, com certeza. E assim, o chamado ser maior, o chamado do cuidar de uma cidade, do zelo da cidade ser maior que a sua dor. Esse processo ele é muito grande. E você sabe que está à frente, né, na liderança de um cargo tão importante, porque eu falo que é importante porque cuida de várias vidas, né? Cuida de uma cidade inteira, enfrenta diariamente muitos problemas. É uma tomada de decisão assim que você tem que estar bem, tem que estar em equilíbrio para poder estar no meio do caos. Estar no meio do caos. E às vezes a gente está o próprio caos, né? E se a gente não se focar, não voltar para o centro, você não consegue. O fato só de ser mulher já deixa
essa questão um pouco desafiadora nesse cargo. E aí vem os outros pormenores, né, do próprio cargo, da própria função. E você aceitou o chamado, né? Perante tanta dor, perante tantos desafios. Sim. Mas você falou, eu vou lá e vou encarar isso aqui. Que bonito. E Gleice, assim, foi realmente um desafio. Né? Eu não sabia que eu tinha tanta força dentro de mim. Né? E eu falo que foi esse momento de dor que me fez eu voltar, de fato, para dentro e me reconhecer como uma pessoa corajosa, como uma pessoa capaz, né? E enfrentar. Você já tinha essa ideia de você antes, quando você estava nesse meio político, mas como, né, uma coadjuvante? Nunca. Você se via essa pessoa de vou à frente, vou superar isso? Bruna, eu falo que minha vida ela foi sempre um processo muito grande de transformação mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito buscadora, sempre fui muito de querer ter algo, de querer estudar, de querer buscar. Eu sempre fui muito independente. Eu saí de casa muito cedo, fui morar em Miracema, eu ia fazer 11 anos de idade. Nossa, muito cedo. Muito cedo. Minha mãe me mandou para casa da minha tia, da minha prima na época, para estudar. Você E tem eu esses fui pequenos medos, mas grande coragem, né? Isso. E porque quando ia para enfrentar, você enfrenta. Eu E você é obediente, né? Ao chamado. Isso. Nossa, que lindo. E eu falo que sempre foi, assim, muitos desafios. Aí estudei, fiz meu 2º grau, fui trabalhar, logo passei na faculdade. Aí veio outro desafio, porque a faculdade era aqui em Palmas. Eu trabalhava em regime de plantão e vinha todos os dias, né, para cá. Saía cedo, chegava em casa tarde, tinha que trabalhar à noite, de plantão. Então foi sempre muito assim, muitos desafios sempre. Um em cima do outro. Eu acho que só você então não se enxergava, porque assim, você contando sua história, Camila, desde muito cedo os desafios lhe apresentam muito cedo, né? Sim. São apresentados a você muito cedo. Mas ela nunca parou. E ela não parou. Então assim, eu sempre tive uma coisa dentro de mim que, independente de como eu esteja, o tempo ele passa. E eu penso, se eu não fizer algo, ele vai passar do mesmo jeito. Então eu posso fazer algo a mais. E o medo você enfrenta e não te paralisa. Porque normalmente as pessoas que têm um pouco, elas são mais provocadas pelo medo, elas têm a tendência de não fazer. Né? E você vai lá em frente. Esse movimento é raro. E assim, eu já enfrentei o medo. O medo já me paralisou de algumas formas. No Enneagrama tu é 6, não é não? Oi? No Enneagrama? Eu sempre tô ali entre os 6 e os 5. Eu ainda não descobri, viu, Tati? Eu ainda tenho que rever. Tenho que rever. Porque o 6 tem muito medo, eu sou 6, né? Mas ela não paralisa. No caso da porque tem da Camila, medo, ela não paralisa. O 6 contrafóbico. Que ele, para ele não ser atacado, ele vai lá e ataca. Gente, Enneagrama é uma ferramenta que um dia a gente vai trazer aqui uma pessoa especialista. Eu sou especialista, mas uma outra pessoa pra gente discutir, que é muito interessante. É o estudo das personalidades. E uma vez a gente estava num grupo, a Camila participou e ela ficou na dúvida do 6. Que o 6, ele opera no medo, mas ele tem o tipo 6 que vai e enfrenta, né, o medo. Antes do medo vir. Antes do medo vir. Que Como se fosse uma contrafóbico. defesa, então, né? Com o medo, ele ataca, não no sentido literal, mas ele vai com ação, ele faz um movimento. Normalmente ações muito certeiras, porque ela já estudou todas as possibilidades. Sou muito mental. Muito mental. Racional muito dela já. Racional. Às vezes as pessoas até confundem esse aspecto meu de dureza. E não, eu sou muito realista e analítica. Né? Essa característica. E às vezes até esse processo de analisar demais faz com que eu às vezes me paralise. Ah, então tu é 6 mesmo. Tu é 6, eu sou 6, nós estamos juntos. Às vezes eu tem a Daiane tá ali, né, me olhando, e às vezes ela traz situações, e aí eu fico analisando, né, porque eu não sou virginiana, mas eu gosto das coisas muito bem detalhadas, estudadas, analisadas,
Sabe assim, eu não gosto de fazer a coisa no atropelo, de qualquer jeito. Não, e você falou que você sempre estudou. Por trás desse título político, esquece a prefeita, você sempre foi essa pessoa que estudou. Eu não falo só do autoconhecimento, mas assim, estudar, que sempre quis estudar, procurar conhecimentos. Sim, eu já fiz, Bruna. É até engraçado de falar, mas eu já fiz tantos cursos, eu já estudei tanto, que às vezes as pessoas falam, mas tem tudo isso? Tenho. Só não pratico, né? Você é polícia, parece, né? Eu sou, além de ser enfermeira, eu também sou policial militar, eu sou do quadro. Aqui a gente tá seguro, gente. Surpresa! Cara, eu queria ser polícia civil, mas eu não consegui estudar. Gente, olha que a mulher diz que tem medo. Deve ser um ataque, então, né? Eu sou do quadro de praças da saúde, eu sou subtenente do quadro da saúde, da Polícia Militar. Eu sou da reserva. Hoje o dia tá recheado de mulheres fortes. Que lindo. As mulheres que estão nesse programa hoje. Miracema. Miracema faz mulheres fortes. 2 passos do paraíso. 2 passos do paraíso. Sim. Miracema é tudo. Foi meu processo de transformação. E assim, por trás do título político, você tem um estudo de autoconhecimento hoje para estar nesse cargo, para esses desafios? Bruna, antes mesmo de eu estar nesse cargo, eu sempre fui uma buscadora, né? Por vários processos meus internos, né? Desde adolescente. E nesse processo a gente vai aprendendo, né, a se auto-dominar, se autoconhecer. E através desses processos foi que eu comecei essa busca incessante, né, de autoconhecimento. E quando a gente se conhece, a gente sabe se pautar, se comedir em algumas coisas, né? E, sem dúvida nenhuma, isso ajuda, né, na gestão, de uma forma geral. Tem algo mais claro, específico, assim, na gestão da prefeitura que você fala assim, nossa, aqui o meu autoconhecimento, ele ajuda muito? Eu falo que ele serve para todas as áreas. Eu não teria uma área específica, porque lá todos os dias a gente tem que tomar atitudes, né? Tomar decisões importantes e em todas as áreas. E o autoconhecimento, ele te ajuda a tomar essas decisões. E assim, a gente falou muito assim de obstáculos, barreiras, decisões. E assim, Camila, onde você descansa? Onde você tem o prazer, assim? Ou no trabalho você consegue encontrar esse prazer? Você gosta do que você faz, lógico? Eu gosto. Eu aprendi a gostar e, de fato, eu aprendi a amar, né? Porque quando você ajuda pessoas, você ali, de alguma forma, se satisfaz, né? Se contempla. Mas, para me dar conta, eu tenho minhas horinhas que eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto dos meus momentos de reflexão, de lazer. De lazer muito pouco, né? Eu não tenho muitos momentos de lazer. Não tem? Não tenho. O meu momento de lazer é quando eu vou para casa da minha família e fico com eles, né? Mas de vez em quando eu vou em alguma chácara, eu vou, né, saio por aqui mesmo. Uhum. E tem as minhas como eu poderia dizer, meus momentos de... mais introspectivo, introspectivo parece. Mesmo, né? Você gosta de ficar com você mesmo. Sim. Gente, eu amava ficar comigo mesmo, mas depois das meninas, do Rômulo... Jeito, pronto, gente. Eu vi. Não, amores, assim, eu tô trabalhando isso, né? A mamãe precisa de um tempinho só dela. Gente, mas é porque eu lembrei ela falando que quando eu era jovem, assim, uns 15 anos... Gente, eu dava tchau pras minhas amigas, falava, eu quero ficar em casa, sozinha. Tipo assim, sozinha. E o quanto era bom. Esse tempo hoje é raro, né, Bruna? Eu sou muito tímida. Mas vai passar, amiga. Eu sou uma pessoa tímida. Então eu sempre fui muito introspectiva, né? Eu sempre fui muito de ficar quieta. Eu nunca fui essa pessoa esparafatosa, de querer sair, de estar todo dia na balada. Não. Eu sempre fui muito... Igualzinho a gente, né, HC? Modelo, gente. Eu não. Bem reservado. Bem reservado. Já calada pra ela falar, entendeu? Porque senão... Camila, eu acho assim que... Eu não tenho dúvida que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Eu acho que é por isso tantos ataques. Tanta dor. Porque a mulher é um trator.
Porque você é gigante. Gigante. Eu acho que quanto maior a missão, maior as pedradas mesmo, sabe? Porque eu acho que a sombra, ela sabe do teu potencial e ela não é boa. Porque tenta te paralisar porque sabe onde você vai. E eu fico muito feliz que você, na dor, você caminha. Você arrasta, levanta, corre, cai de novo, mas não para, sabe? Isso é gigante, é inspirador. E é interessante essa fase de você falar, né, das dores. E nesses momentos de dores, eu acho que se a gente não buscar realmente um tratamento além de terapia, né, de cognitiva, de estar ali, você também tem que procurar outras coisas que possam te abraçar, né, te fazer se reconhecer melhor, né, e eu falo que essa fase do autoconhecimento, ela me fez conhecer muitas outras terapias, né, as terapias integrativas, onde eu tive, assim, para mim foi um divisor de águas na minha vida, né, foram várias que eu já passei, e eu falo que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Foi que me ajudaram a passar por esse processo. Camila, porque quanto mais fundo a gente vai nas nossas sombras, porque tem gente que vive na superficialidade. Sim. Parece que é feliz, mas no fundo é só uma máscara, né? Parece que tem muitos amigos, mas no fundo não confia em ninguém. Sim. E no caso dessas pessoas que às vezes parecem ser um pouco mais melancólicos, ou mesmo parecem que estão lidando com problemas, são as pessoas que têm mais potencialidade, porque aonde está a nossa sombra, aí está nosso potencial. Então a gente mergulhar nesses momentos assim mais difíceis mesmo, né? Eu acho que a gente sai depois dessa sombra mais revigorada, né? E eu vejo você, assim, eu te conheci há 2 anos atrás e eu vejo uma nova Camila, né? E cada vez mais. Ontem eu stalkeei seu Instagram, né? E vi, assim, os seus processos, sabe, Camila? Sim. E é muito bom a gente ter pessoas assim na política, pessoas que encaram, que nos representam, né? Você nos representa, isso eu fico muito feliz, assim. Obrigada. Agradecida mesmo. Até esse processo de me mostrar ao público foi muito difícil, né? Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa muito recatada, tímida. Até eu criar um Instagram, né? Começar a postar. Eu não sei se você stalkeou os Instagram políticos, né? Ou foi o outro, que eu tenho 2. E eu vejo realmente ali uma evolução de quando eu comecei até o momento atual. Claro que eu ainda não tô... Não, mas eu acho a tua desenvoltura muito boa pra quem é tímida, que já você tá falando. Muito. Nossa, não, eu acho que ela não fez a desenvoltura dela. Gleice, eu sou muito tímida. Muito. Mas você não se prende nas caixas. Isso é o interessante. Você não se deixa se agarrar nesse rótulo. Você vai lá e rompe. Ela cria um outro rótulo. Agora o meu rótulo é de apresentadora, é de falar bem nas câmeras. Ela veio no Metamorfose, né? Ela veio no Metamorfose. Então, assim, ela rompe essa timidez. Grande. É gigante. Eu tava falando do Léo, gente, quando fala, tem uma câmera ali, a gente já fica, né? Mas é enfrentando, é isso. É você enfrentar o medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Né, Gagaci? Vamos com medo mesmo. Eu tô aqui passando pela minha cabeça, e eu não sei se tá passando pela dela, um filme, assim, como pode, né, você sair desse, eu gosto aqui do meu individual, não gosto de falar, e assim, porque na política, tanto em campanhas, aí na gestão, que é muita gente. Teve muitas situações. E você quebrando, assim, realmente todos os dias você escolher não estar no lugar do medo. É todos os dias, é um trabalho diário, a todo tempo. Decisão, permissão. Eu lembro, assim, situações de campanha, né, na primeira campanha, que é até engraçado falar, mas chegou um dia de eu me trancar dentro do quarto e falar, hoje eu não subo naquele palanque. O medo, né? E aí... Vocês não me assim, foi bem do início, porque realmente pra mim foi muito difícil, né? Desafiador. Mas aí eu falei, menina, eu entrei, foi eu que quis, fui eu, né? Eu acho que assim, Deus capacita, né? Fui eu que quando quis, você se entrega... Então eu tenho que ir lá e Sou eu tentando fazer a social. É essa mesma dor, dificuldade. Mas eu enfrento. Mas Gleice, é assim, eu enfrento, mas eu sou muito realmente de querer transformar. Eu sou muito de
realizar. Nossa, Uma que força, realizadora. Camila. De Realizadores, realizar. até. Eu quero que você, se você puder, claro, para essas mulheres que querem adentrar nesse mundo desafiador que é a política, né? Fora outros ramos que também são muito desafiadores para nós. E somos esses tratores e não nos reconhecemos. Se você puder deixar um recado para essas que estão pensando ou têm dentro de si essa ousadia de querer estar em um local que às vezes é muito desafiador, queria que você pudesse deixar essa mensagem para ela, usar alguma mensagem que você já está abrindo esse caminho aí, está trilhando. Então, a mensagem que eu deixo para todas as mulheres é de tenham coragem, né? Tenham coragem de enfrentar seus medos, não tenham receios de enfrentar esse processo político. É um processo difícil? Mas a gente não pode temer. Então, a minha mensagem é essa, de coragem, de persistência, porque o nosso olhar dentro de uma gestão pública, ela é muito importante, a gente tem uma sensibilidade que talvez os homens não tenham, e a gente tem que ter essa ousadia, né, de enfrentar algo a mais. E além desse processo de coragem, que vocês nunca desistam de buscar o melhor para as suas vidas. Eu creio que quando uma mulher ela entra num espaço, né, ocupa um espaço de liderança, ela com certeza ela abre portas para outras mulheres também entrarem. E eu tenho uma frase comigo, Bruna, que é: a mulher ela pode estar em qualquer lugar, inclusive nos locais, né, nos espaços de decisões. Então, coragem, mulheres. No mês das mulheres, gente, que mensagem, viu? Porque muitas das vezes nós criticamos a política, né? Nós apontamos que do político faz isso, não faz, mas nós não vamos lá para mudar, né? Então, tipo assim, não queremos dar a cara, não queremos. Como que vai transformar, né? Se não levar consciência para aquele lugar, né? se existe omissão, se não levar pessoas conscientes, não colocar pessoas conscientes. Então, você é muito corajosa, porque você vai lá e dá a cara a bater, não. Sim. Eu vou trazer transformação. Se você analisar, hoje o público feminino ele é 50%, né, da população. Então nós temos um potencial enorme nesses espaços de decisões. Então a gente precisa ter mais ousadia de realmente tentar mudar. E hoje as mulheres apoiarem umas às outras, porque eu vejo ainda que tem essa timidez, eu vou tratar como timidez. Falando pessoal. Muito delicado. Nesse processo, mas a gente tem que apoiar umas às outras. Nós precisamos, né, apoiar umas às outras. Sempre, somos muitas. Fazemos parte do todo. Hoje você me fez... Eu venho do meio político e eu tenho uma aversão ao meio político, de verdade. Eu tenho uma aversão, assim, eu cresci muito pequena no meio político, e eu fico, eu não quero me envolver, não sei o quê, e acabo me envolvendo muito, depois eu acabo não querendo me envolver muito. Aí esses dias, o Rômulo é muito do doar. E aí esses dias ele falou assim, nossa, eu acho que, não sei, futuramente, sei lá, queria fazer uma ação social, né, às vezes colocar alguém no meio lá para dar suporte, ou ser um vereador da cidade. Eu fiquei, ai meu Deus, será que Deus vai me importar isso mesmo? E vendo você falar, faz você ressignificar. Eu voto em você, Bruna. Eu vou ou na Bruna ou no Rômulo. Quem que vier primeiro? É mais assim... Tô me vendo fazer caiata da Bruna. Mas é mais a oportunidade que ele apresenta de fazer algo muito maior para muitas pessoas. Com certeza. É deixar o seu alcance, eu, né, Bruna? a sua dor, porque isso é só você. E assim, cara, é uma oportunidade de eu fazer por um todo, por algo muito maior do que eu. Então, quando a Camila traz isso, dá vamos resetar isso aqui, né? Porque eu tinha esse pensamento de não querer me envolver, né? Achar que eu tinha meu serviço, meu emprego, né? Não precisava estar me preocupando com política, porque desde quando eu formei, eu passei em concurso, né? Passei em vários concursos, tive a oportunidade de trabalhar, né, em várias
4 concursos que eu passei. Nossa. E, assim, eu não me preocupava com essa questão. Para mim, político não servia, né? Assim, não fazia diferença na minha vida. E foi nesse processo todo que eu vi o quanto é importante. Porque quando você quer a mudança, você tem que ser a mudança, né? Você tem que transformar, porque você só criticar o outro, né? Só apontar erros, apontar defeitos, e você não conhecer o processo interno de como ele acontece, o que eu posso fazer para mudar aquele ambiente, aquele problema, aquele espaço. Então você fica ali, né? Então você tem que se colocar no lugar, porque falar de longe é fácil, né? Se você não vai, você vai dar espaço para pessoas com má intenção tá lá, porque a vaga tá lá. E eu lembro, Agaci, que quando eu fui entrar, eu lembro que tinha, na época, hoje ela é Coronel Carmen. Ela falou assim, ela me chamou e falou: minha filha, você tem certeza da decisão que você está tomando? Será que você não está querendo vestir o papel que não que era do seu esposo? Eu falei: não, coronel, eu decidi, né? Porque se eu, que me considero boa, não tiver inserida num processo, se pessoas boas não entrar nesse meio, então eu não posso reclamar dos maus que estão. Então, eu entrei com esse senso de responsabilidade muito grande. Eu falo que sempre a minha gestão ela foi pautada em responsabilidade, em transparência, em fazer tudo dentro da legalidade. Sou criticada por isso, né, por querer ser a certinha, e a gente sabe que ninguém é certinho 100%, mas eu sempre procuro fazer da melhor forma possível, né? Ai, Camila, foi uma aula hoje. Obrigada. Estamos chegando ao fim e eu não posso deixar de finalizar com a nossa pergunta. Quero saber dessa mulher forte, em que fase da metamorfose a Camila Fernandes se encontra? Gente, eu poderia dizer que minha vida é uma metamorfose ambulante, né? Muitos processos aí. Mas eu estou saindo de um processo de casulo ali, de crisálida, para a borboleta. Uau. Hoje coincidência, né? Mas voe alto, porque você merece esse céu, viu, papai? Eu tô nesse processo aí, já quase rompendo. Então eu creio muito que esse processo ele tem me ajudado, me transformado muito, e eu quero voar ainda altos voos, né? Vai sim. Obrigada, viu, Camila? Eu que agradeço mais uma vez pela amizade, pela sempre estarem ali, né, nos momentos importantes para mim. Então, muita gratidão a todos vocês. Receber essas duas mulheres que recebemos hoje de Miracema, no mês das mulheres, passando Ai, tanta gente, desculpa. força, É Miracema. Muito foi lindo. Gente, chegamos ao fim de mais um programa Metamorfose. Nosso agradecimento especial aos parceiros que tornam esse programa possível: Gisele Leite, Moda Circular, Toque de Márcia, Lades Brand, Rede TV, HC Terapeuta Holística e a Patibi Nutrição e Terapias Integrativas. E claro, nosso muito obrigada a você que esteve com a gente aí de casa. Se perdeu o programa de hoje ou quer rever, ele estará disponível nas nossas redes: Instagram, Spotify, TikTok e YouTube. E também aqui na Rede TV, toda segunda às 20h30. Nos vemos no próximo Metamorfoses. Até lá. Obrigada, gente. Tchau, tchau.